Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos falar um pouco sobre esporte. Hoje nós vamos mostrar que tanto o discurso feminista como a forma de saber se um time de futebol é bem treinado é a mesma, que é quando este time possui uma jogada ensaiada, então produção, solta a vinheta. Bom, imagino eu que a maioria saiba o que é uma jogada ensaiada, mas para aqueles que não sabem, uma jogada ensaiada nada mais é do que um lance que ele é praticado exaustivamente, né, com o intuito de fazer com que as peças, né, ou seja, os jogadores, eles consigam marcar o gol de uma forma inovadora e até inusitada, ou seja, que foge um pouco dos moldes comuns. Como, por exemplo, vocês percebem quando vocês assistem uma partida de futebol que a maioria das cobranças de escanteio, o cobrador ele sempre vai cobrar ali perto da pequena área do goleiro, geralmente ali dentro da área onde fica vários jogadores, eles ficam disputando para ver se alguém consegue alcançar de cabeça, vezes ou outra sai gol, vezes ou outra a defesa consegue tirar e tudo mais. Mas geralmente quando esse jogador ele faz uma jogada onde ele cruza, por exemplo, para a entrada da grande área e aí vem um outro jogador e acaba finalizando livre, e às vezes essa jogada acaba resultando em gol, nós podemos entender isso como uma jogada ensaiada. Não só para a questão dos escanteios, tá? Também pode ser em questões de faltas, arremesso lateral, ou mesmo com a bola em curso, né? Geralmente quando um time ele treinou tanto aquela movimentação que ele consegue transformar aquela prática, aquele exercício, em uma real possibilidade de marcar um gol dentro de uma partida. Um dos grandes exemplos aqui, que muitos já destrincharam e falaram sobre, foi o primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores, que ele enfrentou o Flamengo, na qual o próprio técnico, né, o Abel Ferreira, ele explica a movimentação dos jogadores para que até a jogada consiga ser concluída com o gol do Rafael Veiga. Então, esse é um bom exemplo também de uma jogada ensaiada que funcionou ao longo do discorrer da partida, e não necessariamente apenas com bolas paradas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para aqueles que acompanham o canal há algum tempo, já sacaram que a comparação, na verdade, a relação que a gente pode estabelecer entre a jogada ensaiada e o feminismo é que o discurso feminista, ele é um discurso que ele também é amplamente ensaiado, praticado e repetido ao longo do tempo, né? Quase como se, eventualmente, às vezes elas fossem papagaios, né? Porque é o tempo todo os mesmos argumentos, é o tempo todo os mesmos desvaneios, as mesmas, assim, falácias, né? E geralmente esse tipo de discurso ele tem um problema quando ele se depara contra fatos, principalmente fatos científicos, biológicos, né, psicossociais, né? Ele tem um pequeno problema aí, né? Mas, ainda assim, através de toda essa repercussão, através de todo esse ensaio, através de todo esse approach, ele ainda tenta se manter como se fosse algo bom, né? Algo assim inofensivo e algo que fosse extremamente necessário para incluir as mulheres nos meios. Beleza? Perfeito. Hoje a gente começa a mostrar que isso não passa de uma mentira, certo? E por que eu comecei com o exemplo do Palmeiras? Também não foi por acaso. Aliás, nada aqui no Contragolpe é por acaso. O exemplo do Palmeiras se deu exatamente porque alguns dias atrás, né, a atual presidente do Palmeiras, conhecida também como Leila Pereira, ou para aqueles que gostam dela, vulgo Tia Leila, certo? Elaborou, ou seja, teve o intuito, a iniciativa de fazer uma entrevista coletiva única e exclusivamente com repórteres mulheres. Exatamente o que você me ouviu. Única e exclusivamente com repórteres mulheres. Olha que coisa fantástica, inclusiva, entendeu? Assim, uma questão bem de união, né? Assim, você percebe, você sente o cheiro daquela vontade, né, do discurso em torno disso, de unir as pessoas, né? Principalmente os sexos, tanto homem quanto as mulheres. Não percebe, não? Aham, sei. Para aqueles os quais o radar de discurso ideológico feminista travestido
travestido de discurso inclusivo e virtuoso não apitou, sinto lhes dizer, mas aqui do contragolpe apitou e apitou com força. Coisa também bem distinta do que aconteceu com a maioria dos jornalistas homens, né, representantes aí do sexo masculino, que eu não vi criticarem essa atitude da presidente do Palmeiras, né, por segregarem muitos colegas e até amigos de profissão, né, simplesmente pelo fato deles serem homens. Mas se eles se calaram, nós aqui não vamos nos calar. E para contar essa história, a gente vai montar uma linha do tempo entre o que aconteceu antes do discurso, durante o discurso e depois do discurso dela. Ok? Para começar, eu vou disponibilizar para vocês uma análise curtinha do canal Verdão Sempre, que ele é apresentado pelo Júlio, se eu não me engano é o nome do rapaz. Então, Júlio, se esse episódio chegar a você, um abraço, tá? Sei que o seu viés não tem nada a ver com questão de política, você é simplesmente um torcedor do Palmeiras, ok? Mas eu quis pegar essa análise emprestada para mostrar outras coisas que são importantes também para que os meus ouvintes estejam cientes, tá bom? Então, sem demora, vamos à primeira parte do que aconteceu antes do discurso da tia Leila. Produção, solta aí. A coletiva de terça-feira só vai ser para mulheres. Homens não vão poder participar da entrevista da Leila Pereira. Espero que ela seja perguntada sobre patrocínio, sobre contratações e tudo mais. Mas eu gostaria de saber, por que somente as mulheres? Não pode ser os dois? Homens e mulheres? Não são os profissionais da imprensa? Não são os profissionais que acompanham o Verdão? E os setoristas do Palmeiras que são homens? Não poderão estar na coletiva? Agora, eu gostaria de saber o porquê disso. Vai ter uma coletiva somente de mulheres e outra somente de homens? Não, não vai ter. Ela colocou lá, com certeza haverão mulheres competentes, mas por que a exclusão dos homens? Assim, a gestão da transparência que ela faz, quantas promessas você fez e não cumpriu, quantas coisas você já falou e simplesmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, essa questão de só colocar mulheres me mostra um medo dela. Medo, porque ela está tirando a possibilidade de vários outros profissionais fazerem questionamentos, perguntas e deixar ela numa situação desconfortável. Então, a gestão da transparência que ela fala, não existe transparência. E ela cria situações para ser criticada. Eu nunca vi isso em nenhum clube, só ter somente homens ou somente mulheres numa coletiva da presidente do clube. É a primeira vez que eu vejo isso. Isso pra mim é medo e insegurança de ser questionada sobre alguns assuntos dos quais ela não quer falar. Vamos aguardar terça-feira para saber o que teremos nessa coletiva. Não que seja uma coletiva com perguntas selecionadas, como ela já fez da outra vez. A última entrevista que ela deu, aquela desastrosa, ela selecionou a dedo quem ia participar. Por que ela tá selecionando? Por que ela tá excluindo A, B ou C? Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Excelentes perguntas, Júlio. Eu também fiquei me perguntando por quê? Por que causa, motivo, razão e circunstância estaria a tia Leila, a poderosa da Crefisa, com tanto receio de convidar homens para a entrevista? Muitos cogitaram, será que é um anúncio de patrocínio assim exorbitante? Será que é uma contratação fantástica? Será que é algo para o bem maior do clube? Bom, o resultado do que realmente foi, eu vou deixar para que vocês confiram na voz do Miguel, do canal Atitude Alfa. Então, produção, vamos ver, por favor, o que aconteceu na terça-feira. Cara, acontece que agora há pouco eu estava almoçando e estava passando os donos da bola, né, que passa depois do jogo aberto, e a Leila Pereira, do Palmeiras, estava dando uma coletiva de imprensa, e a declaração que ela fez me chamou a atenção. E é isso que a gente vai assistir agora e eu vou trazer o meu comentário sobre as coisas que ela disse. Vamos nessa, rapaziada, sem enrolação então, bora! Entrevista coletiva, termos convidadas, né? Somente mulheres. E quando nós tivemos essa ideia, nós divulgamos e, por incrível que pareça, eu vi muitas, nem críticas, mas perguntas de homens. Por que só mulheres?
É o que eu digo para esses homens: não sejam histéricos. Tradução: sexismo do bem. É o sexismo certo. O sexismo que eu acho que é justo e honesto. Vamos chamar só mulheres aqui para esse ambiente. Homens não podem participar. Porque é isso que a gente faz com elas. É isso que o machismo faz com as mulheres. Nós não permitimos que elas participem de certos ambientes, principalmente aqueles que elas adoram, aqueles que elas sempre mostraram um absoluto interesse, uma vontade de participar e curiosidade em conhecer. A gente fala: não, eu tô vendo que você quer muito, se interessar por futebol ou videogame, mas a gente não vai deixar. Então ela tá dando troco, Não é isso que falam da gente quando a gente reclama? Quando a gente precisa ser ouvida, não falam que nós somos histéricas? Não, nós não somos histéricas. Nós queremos, hoje, o que eu gostaria que hoje esse nosso encontro simbolizasse para os homens, durante 1 hora que nós vamos estar aqui todas juntas, que eles sintam o que nós, mulheres, eles vão sentir em 1 hora, que eles não têm nenhum homem aqui, nessa entrevista coletiva. Eu quero que eles sintam em 1 hora o que nós, mulheres, sentimos desde que nascemos. É o que a gente sempre falou, cara. É uma ideologia de revanchismo, ressentimento, desejo de vingança e retaliação, cara. É o que a gente falou, Eu sempre falei, o feminismo ele tem um desejo de vingança contra os homens, E eu vou dizer o que representa essa coletiva e qual o símbolo que ela representa. Que o feminismo, chegou e vai chegar cada vez mais forte no futebol. O que é lamentável, O que é lamentável, o que é uma pena, mas é aquilo que eu digo, cara, olha, o que a gente não tem, a gente só se preocupa e dá atenção para as coisas que a gente tem controle. O que a gente não tem controle, a gente evita esquentar a cabeça, rapaziada? Totalmente infeliz, é lamentável esse posicionamento, essa visão vindo de uma presidente de um clube de futebol tão grande como o Palmeiras, cara. Lamentável esse sexismo ao vivo, essa misandria, esse revanchismo, esse desejo de vingança vindo de uma presidente, alguém como ela, um grande exemplo, talvez muitos dizem, eu não sou palmeirense, muitos dizem que uma das maiores presidentes da história do Palmeiras. Lamentável. Me imagine se fosse um homem, cara, dizendo a mesma coisa. Imagina se fosse um homem praticando esse tipo de sexismo. É o sexismo do bem. Realmente, muito infeliz, na minha opinião, essa declaração. E realmente lamentável, cara. Lamentável. O que eu quero que eles sintam e que toda a sociedade foque nisso. Que nós, mulheres, nós não queremos, em hipótese nenhuma, nenhum privilégio. Nós só queremos ter a oportunidade de mostrarmos que somos competentes, que queremos espaço nesse mundo do futebol que é tão masculino. E existem também outros ambientes, majoritariamente masculinos, que eu não vejo a cobrança das mulheres em ocupar esses espaços. Tem várias outras estatísticas, vários outros dados que são majoritariamente masculinos. Suicídio, analfabetismo, consumo de drogas, alcoolismo, empregos braçais, acidentes no trabalho. Eu não vejo essa reivindicação, cara. Eu não vejo esse sexismo. Eu não vejo essa perspectiva. E os homens nessa situação? Gente, eu constantemente vou em reuniões na CBF, só tem homem. Federação Paulista, só tem homem. Na Libra, só tem homem. Cara, eu vejo sair de casa, nos caminhões de lixo, só tem homem. Na autopista, trabalhando para arrumar a rodovia, só tem homem. Não vejo mulher também, cara. Convoco coletivas de imprensa aqui na academia de futebol. Eu vejo 30 homens, 2, 3 mulheres. Por que isso? Eu me sinto extremamente solitária. Eu olho para o banco do Palmeiras, eu olho para o técnico do Palmeiras, eu vejo um homem.
Eu vejo os treinos, só tem homem. Preparador físico, só tem homem. Por que você não contrata mulheres para ser técnica, né? Técnico, não sei, do time do Palmeiras? Por que você não contrata mulheres para serem preparadoras físicas do time do Palmeiras? Dá um exemplo. E por que isso acontece? Porque nós sofremos diversas restrições que nos impedem a chegar onde nós podemos estar. Que nós, mulheres, é um refrão que todo mundo fala, mas é verdade. Nós podemos estar onde nós quisermos. Não, esse refrão não é todo mundo que fala. É o feminismo que fala esse refrão. É um refrão feminista. É a mentalidade do eu mereço. É o que o feminismo falou, cara. A mentalidade de escassez, de ressentimento, de revanche, misândrica, do eu mereço. Eu mereço estar ali. Eu mereço isso. O merecimento, ele vem através do que você tem a oferecer. Você tem a oferecer, né? Você tem a demanda necessária, você tem a oferta necessária que o público procura, os clubes procuram, o esporte, né? Você tem a oferecer o que é necessário para estar nesses espaços. Você tem que se preocupar com o que você tem a oferecer, cara. É a mesma coisa com relação ao mundo dos jogos. Eu mereço ser uma celebridade do mundo dos games. Eu mereço ser um ídolo. Eu mereço ser admirada no mundo dos games. O que é a Master Liga do Wing Eleven? O que é a Master Liga do Wing Eleven? Você sabe? Não sabe, né? Então, essa é o motivo da nossa reunião hoje, da nossa coletiva. Muitas pessoas esperando uma notícia bombástica. O que para mim é extremamente relevante é que a sociedade enxergue nós, mulheres, como pessoas que querem só ocupar os lugares que nós temos a capacidade para tanto. E no futebol, vamos falar do futebol, claro que esse problema de machismo é estrutural, não é? Eu, como presidente do Palmeiras, eu não vou resolver do dia para a noite ou em 2 anos que eu estou à frente do Palmeiras, mas que use a força do futebol para abrir os olhos. Pois é, cara, assim, é uma pena, na minha opinião. Eu achei uma declaração infeliz, né, feminista. É um símbolo de que o feminismo chegou. Não é o feminino, não são as mulheres, cara. Isso é outra coisa, cara. Como eu disse, as mulheres, cara, são muito bem-vindas aonde elas quiserem, cara. Futebol, no estádio, videogame. Não tem nada a ver isso, cara. Mulher não pode gostar de futebol? Mulher não pode gostar de jogar videogame? Onde já se viu? Lógico que pode, isso não tem nada a ver, cara. Aparentemente é mais um barco aí prestes a afundar, que os homens vão ter que cair fora. Uma coisa que muitos homens gostam tanto. E a sociedade não tem um problema de machismo estrutural. A sociedade, na verdade, ela tem o machismo tanto presente no topo da pirâmide, ou a masculinidade predominantemente, né, como também na base. Por isso que a gente fala aqui que a sociedade ela não é patriarcal. Não existe um sistema que privilegia os homens. A sociedade é ginocêntrica, né? As mulheres estão no centro da sociedade, os homens estão nos extremos. Sim, os homens eles compõem os extremos da pirâmide, o topo é masculino, mas a base também é, né? Porque o centro ele é mais seguro para as mulheres. No centro as mulheres estão mais protegidas e os homens estão nas extremidades, né? Por isso que a gente fala que a sociedade não é patriarcal, é ginocêntrica. Só que às vezes parece que é por conta do feminismo e de um ressentimento, de um sentimento de eu mereço, né? Às vezes, como no caso dela, esquece-se de observar esses outros elementos, fatores, estatísticas representadas majoritariamente também por homens que ocupam esses espaços de base, né? Mas a base, claro que não é interessante para essas pessoas. Odeia muita gente, deve ser duro nas festas de fim de ano. Algumas coisas que eu queria destacar nessa análise do Miguel e também referente ao discurso da Leila é o seguinte. Primeiro, eu não vi, e repito, nenhum jornalista criticar esse tipo de comportamento dela por ter segregado seus colegas ou amigos de profissão por serem homens. Não vi.
ninguém se manifestar. Inclusive muitos aí que usam emissoras como Bandeirantes, ESPN, Jovem Pan e que pagam de valentes, de machões, inclusive às vezes até chamando outros repórteres para chegar às vias de fato, mas não tem o mínimo de coragem para criticar o comportamento de um devaneio de uma mulher que está presidente, porque você não é, você está, porque você é eleita. Tá, mas a gente vai chegar um pouco nesse ponto mais para frente. Outra coisa importante, também dá o mérito para o Miguel, e não só para o Miguel, mas também para o Dom Sandro, porque eu vi poucos integrantes da comunidade masculinista falarem sobre esse tema. Tá? Eu não acabei trazendo a análise do Dom Sandro, mas vale a pena vocês conferirem, se quiserem vão lá no canal dele, porque eu queria trazer uma análise que já trouxesse a Leila falando. E nesse caso específico, creio eu que a do Miguel deu um outro tom para essa análise, tá? Mas a do Dom Sandro também eu vi, foi muito boa e vale a pena vocês conferirem, tá bom? E o terceiro ponto que eu também acho importante de destacar, mas esse assim vai ser um pouco mais longo, é que o Júlio também falou na análise dele de que ela estaria com medo, né, de que eventualmente fosse perguntada ou fosse questionada sobre algumas coisas. E a maioria dos jornalistas, como eu falei para vocês, que acabou não estando presente, não questionou, sequer criticou essa atitude dela, mas não tem problema. Porque em nome dos manginas e dos cavaleiros brancos que ficaram quietos, nós aqui não vamos ficar. E eu preparei algumas perguntas para fazer para a dona Leila, se tivesse a oportunidade de estar lá, e eu gostaria que você, que está me ouvindo, também refletisse comigo, tá ok? Então, bora começar? Caralho, o maluco é brabo. Porra! A primeira coisa que vale a pena destacar aqui é que você fez todo o anúncio, toda a pompa, rasgou o verbo, falando que era só para mulher, piriri, pororó, mas, pelo que eu percebi, o principal ponto da sua entrevista foi anunciar a renovação do atual técnico do time, que é o Abel Ferreira, correto? Que inclusive é ídolo da torcida. Então, quer dizer, a principal pauta, o principal assunto de uma entrevista que seria concedida só por mulheres foi um homem. É isso que eu entendi? Ah, e aliás, você falou, né, de mulheres e tal, e que você é a primeira, que não sei o quê, porque tem outros pontos da conversa que eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco, que o Júlio vai falar. Mas você falou muito eu isso, eu aquilo, né, e que você, nossa senhora, estava sendo a inovadora. Então, por que você não aproveitou e demitiu o técnico Abel Ferreira nessa entrevista e já anunciou a contratação de uma técnica mulher para a equipe profissional do Palmeiras? Eu tenho certeza que os torcedores do Palmeiras iam ficar muito felizes com essa decisão. Não só iam ficar felizes, como também iam te apoiar. Mas eu acho que talvez ia pegar meio mal, né? Segundo ponto que vale destacar é aquela coisa. Você falou, né, da questão e tal, de mulheres, de que sentiu, que não sei o quê, mas só uma pergunta. Você se elegeu através do conselho do seu clube, certo? Onde a maioria dos conselheiros deste clube é ou são homens, tá certo? Terceiro ponto que vale a ser destacado. Para quem será que você pediu apoio nas campanhas para ser eleita? Ou melhor, qual foi o sexo que mais lhe concedeu atenção e votos para que você pudesse ser eleita? Porque até como diz o próprio técnico Abel Ferreira, o mais importante é o funcionamento da equipa. Ok, então qual foi o sexo que mais contribuiu para o funcionamento da equipa? Foram as gajas ou foram os gajos? Hein? Coisa linda. Quarto ponto a ser destacado. Eu estava fazendo uma pesquisa na questão dos sócio-torcedores dos times de futebol, certo? E o que eu encontrei foi quase uma unanimidade, na verdade uma aplicação da regra do princípio de Pareto, né? Onde praticamente 80% dos sócios-torcedores, ou mais, em alguns casos dos clubes, são homens, né? E 20% ou menos são mulheres. Então, outra pergunta para a tia Leila. A maioria dos seus sócios torcedores, que é um programa de sucesso, no caso do Palmeiras, que é o Avante, certo? E que contribui e muito para que o time seja forte, né? Também para o adentramento de receita dentro do clube para que ocorra esse investimento no setor do futebol. Quem que é a maioria dos seus sócios torcedores, minha cara? São mulheres? Oh, não! São homens! Não acredito. Quinto ponto a ser destacado. Em vários momentos da entrevista, você citou eu, e principalmente associando o fato de você ser a proprietária da Crefisa. Mas eu estava dando uma pesquisada aqui
e o fundador da Crefisa, empresa a qual você administra atualmente, se eu não estiver enganado, é o seu marido José Roberto Lamacchia. Então, quer dizer, o seu marido foi o fundador da empresa, certo? Fez ela ter o nome que tem, fez ela chegar ao patamar que tem, e depois acabou te passando, né? Assim, dando aquele tapinha de bandeja para que você administre. Confere isso, galera, ou sou eu que estou errado? Sexto ponto a ser destacado e que vamos linkar com o ponto anterior. Quando o clube estava em situação falimentar, cerca de 10 anos atrás, quem foi o principal responsável por reestruturá-lo? Se eu não estiver enganado, foi um cara chamado Paulo Nobre, correto? Imagino eu que sim. E depois ele foi sucedido por um outro homem chamado Maurício Gagliotti. Confere? Confere. Então, peraí. Você fica com esse discurso de mulher, mas a empresa que você administra foi fundada por um homem, certo? E o clube ao qual você administra também foi reestruturado e foi colocado no patamar que está por causa de um homem. Tem razão. Vocês mulheres não precisam dos homens, não. Sétimo ponto a ser destacado para essa defensora absoluta das mulheres. Por que você não concede o mesmo valor de patrocínio para o time feminino que você concede para o time masculino? Será que é porque o time masculino detém uma maior audiência e retorno financeiro do que o feminino? Não sei, só estou perguntando. Não fica chateada não, tá? Porque quem são os histéricos somos nós, homens. Tá certo? Oitavo ponto a destacar para essa catarata de sapiência feminina. Quem é o sexo que geralmente pega ônibus ou avião, passando horas viajando, seja de cidade em cidade, seja de estado para estado, ou mesmo de país para país, simplesmente para poder ver o time do coração em determinadas competições ou com a chance de ganhar determinados títulos? Será que a maioria desses integrantes são mulheres? Não! São homens! Não acredito! E os últimos pontos a ser destacados, porque esses precisam vir juntos. Em determinado momento da entrevista, a ilustríssima Leila Pereira disse que as mulheres não querem privilégio, elas só querem um espaço porque elas são competentes e que não sei o quê, e o machismo estrutural e blá blá blá. Aquele monte de estrume. Ok. Então, vamos recordar de algumas coisas. Você não é a primeira presidente mulher de clube de futebol brasileiro, ok? Já houve no Flamengo a Patrícia Amorim como presidente, certo? E aí, sugiro que você pergunte aos torcedores do Flamengo, pelo que eu estava pesquisando, como que foi a administração dela? Foi boa? Quais foram os resultados? Qual foi o legado que ela deixou? Ela deixou saudade ou quando ela saiu disseram graças a Deus? É importante, né, saber como que foi assim, como foi a sua predecessora nesse cargo de presidência, né? E outra coisa que também refuta é o seguinte: se a gente for um pouco para fora do Brasil, existiu uma mulher chamada Margaret Thatcher, né, que foi primeira-ministra do Reino Unido, ou seja, são 4 países, né? Salvo engano, se eu não faltei na escola, é Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, tá bom? Coisa doce. E essa mulher, ela recebeu notoriedade, inclusive no cenário do futebol, porque ela combateu o hooliganismo, né? Que eram hooligans, que eram torcedores extremamente agressivos, inconsequentes lá em determinadas partes da Inglaterra e de determinados times. E ela conseguiu combater isso para que voltasse a paz aos estádios de futebol para todos, não só para mulheres, mas inclusive para outros torcedores homens também. E por isso, e não só por isso, ela ganhou a alcunha de a Dama de Ferro, por ter combatido devidamente esses delinquentes com o devido pulso firme. A esta senhora, Margaret Thatcher, os meus sinceros parabéns. Bom, e para finalizar, e já tocando a bola de volta para o Júlio, né?
onde ele vai falar um pouquinho das dificuldades, né, que supostamente alguns torcedores, inclusive aos quais ele representa, estão identificando durante a administração da Leila Pereira. E se a gente voltar um pouco nos pontos anteriores, né, falando especificamente aí no caso da Margaret Thatcher, que eu até citei, né, o exemplo que ela era primeira-ministra do Reino Unido, então assim, creio eu que administrar 4 países, né, e ter outros assuntos nas pautas, como, por exemplo, saúde, segurança e educação, é muito mais difícil do que administrar um único clube de futebol. Não sei se vocês concordam, mas, pelo menos na minha humilde opinião, parece que é uma coisa muito mais complexa, né, a qual ela conseguiu obter êxito, tanto no eixo futebolístico, quanto no eixo político, e deixou um legado e marcou o seu nome de uma forma positiva na história. E não foi cuspindo discurso feminista, mas foi mostrando o trabalho e combatendo o que deveria ser combatido. Exatamente como o Júlio, que vai voltar aqui, vai fazer, mas não através de um combate, mas sim através de críticas e questionamentos pertinentes que ele, como um dos representantes da torcida do Palmeiras, enxerga dentro da gestão Leila Pereira, tá? Então, sem mais delongas, produção, chama o Júlio de volta aí. A coletiva da Leila é cercada de uma série de incoerências, né? Uma série. A maior delas, a Leila Pereira falou: sou contra a cláusula de confidencialidade. Ela esconde os mentirosos. Apenas 1% que é dito no futebol você pode acreditar que o 1% é verdade, o resto é tudo mentira. Ela falou que é contra a cláusula de confidencialidade. Mas isso, aí foi perguntado pra ela sobre, mas o patrocínio do Corinthians que é maior. Não, eu não falei que ia aumentar, não falei do Corinthians. Ela se desviou de alguns assuntos, perguntas das quais ela não quer responder, ela se desviou. E aí começou a duvidar das empresas, né, que estão patrocinando os rivais, especificamente o Corinthians. Quem são? E falando que tem que mostrar o documento, pedindo o fim da confidencialidade, que tem que mostrar o contrato, tem que ser transparente. Falou de transparência algumas vezes. Infelizmente a Leila não tem transparência nenhuma com o Palmeiras. Alguns conselheiros no ano passado pediram aos membros do COF, pediram esclarecimento da Leila para saber do contrato da Crefisa com o Palmeiras, para saber do contrato também da empresa aérea. O que aconteceu com eles? Ela tirou os ingressos deles, que todo conselheiro tem direito a um ingresso e uma outra meia entrada. Ela tirou, simplesmente. O contrato da Crefisa com o Palmeiras, ninguém tem acesso, ninguém consegue ver. O contrato que foi assinado lá pelo Gagliotti em 2019, ninguém tem acesso a esse contrato. Cadê a reciprocidade? Então, se você quer ver os contratos dos outros, você deveria começar fazendo por onde? E mostrar o contrato. Por quê? Quais são as cláusulas? Como é que foi? Não existe isso no Palmeiras, então não existe transparência. Sendo que você joga como se você tivesse transparência no Verdão. Não existe essa transparência aqui. Você falou uma coisa na coletiva, me mostra o contrato do Corinthians, blá, 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 blá. Se for 120 milhões, eu patrocino, eu coloco o mesmo valor. E aí ela mudou de assunto, falou que não quer falar sobre o rival, que o importante é o que está sendo honrado, que não atrasa. Desviou o caminho, não foi transparente mais uma vez. Foi perguntada sobre ingressos populares, os valores dos quais ela foi uma promessa de campanha dela. Sabe o que ela falou? Que os ingressos são populares sim, e se o torcedor quiser assistir o jogo, assiste o jogo da base. Pô, a base é importante, mas não é o profissional, não é o elenco profissional. A gente sabe a paixão que move o torcedor. O torcedor quer estar no Allianz para ver o time profissional jogando, ou não. Aí você mandar o torcedor assistir o jogo da base. Ou seja, você prometeu uma coisa, não conseguiu cumprir e tá desviando totalmente o assunto, Leila. Então aí eu começo a mostrar que quem não tem transparência é você. Cadê a questão do ingresso? Que você falou uma coisa, faz outra. Tá pedindo pra todo mundo ser mais claro, pra ser mais transparente. Você não é transparente com o Palmeiras. Paga 81 milhões de reais pelo 6º ano seguido. Ah não, mas o que importa é que se está sendo honrado. Pô, você queria pagar muito menos do que a camisa do Palmeiras vale por todas as propriedades da camisa e ainda não pagar em dia. Outro detalhe de incoerência, você falou que abriu mão do time feminino, do patrocínio lá para outras empresas, você abriu espaço. Por que você não abre espaço na camisa do Palmeiras, no masculino, no profissional? Por que você não abre a manga? Por que você não abre as costas? Por quê? Por qual razão? Onde está a boa vontade? Onde está a gentileza nesse caso? Falou também que não existe conflito de interesse. Isso é a maior mentira que existe.
Não tem o menor nexo. Por exemplo, ela falou assim que várias empresas estão procurando o Palmeiras para nos patrocinar. E ela diz que vai atrás de um patrocínio melhor. Como é que vai ser essa negociação? Deixa eu ver se eu entendi. As empresas vão procurar o presidente do Palmeiras, que no caso é a presidente do patrocínio. Como é que vai ser essa negociação? Você vai trazer esses números? Que não, se aparecer uma proposta para cobrir, eu vou colocar em público. Você vai vir a público dizer que uma empresa ofereceu valores superiores ao que você paga. Aí você vai tirar sua empresa para colocar outra? A troco de que você faria isso? Existe um grande conflito de interesse. E mais uma vez você não falou a verdade. E ainda complementou. O Palmeiras só recebe das empresas, não paga nada. Só recebe da FAM e da Crefisa e não paga nada. Gente, de verdade, não pode falar um negócio desse e achar que todo mundo vai engolir essa. Tá bom, os puxa-sacos dela aí, tudo bem, mas quem que vai engolir isso dizendo que o Palmeiras só recebe e não paga nada? Quanto que você ganha estampando o seu nome na frente da camisa do Palmeiras e dizer que só paga? É assim, é muito desvirtualizado da realidade ou é outra coisa. Falou sobre o reconhecimento facial, que foi o primeiro time e tudo a fazer isso. Não. Se eu não me engano, eu não sei qual dos três, Grêmio, Internacional e Atlético Paranaense já tinham começado a implementar o reconhecimento facial. Eu acho que é o Atlético Paranaense. Então ela falou como se tivesse sido a primeira, que foi um negócio muito bacana assim. Foi excelente, só que não foi. Você não foi a primeira a fazer isso. E você falou como se fosse. E outra coisa que incomoda demais, ela falou sobre na coletiva, sobre a renovação do Abel Ferreira. Ela falou que era para ser o tema da coletiva. Falou que chegou no Palmeiras, já chegou ganhando. O eu, né, que não para de aparecer. O eu que é colocado sequencialmente centenas de vezes. Não, quando eu entrei eu tive uma sorte, mas também eu tive uma competência. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. De verdade, gente, eu não consigo assistir uma coletiva da Leila e achar natural algumas coisas que ela fala. Ela se coloca acima do bem e do mal, ela se coloca acima da instituição, inventa e enrola sobre vários assuntos dos quais eu citei aqui pra vocês. Falou que é candidata à reeleição no final do ano, falou que pegou um grande trabalho do Gagliotti. Se você tivesse humildade, você diria que foi um trabalho que você pegou do Gagliotti, que foi um trabalho muito bom que você pegou já o elenco, tudo montadinho, só que o Gagliotti pegou isso do Paulo Nobre. Isso você não fala. Isso você não tem coragem de dizer, porque é o seu desafeto aí dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Paulo Nobre saiu da vida política do Palmeiras após o Gagliotti tomar o seu partido. O Gagliotti ficou do seu lado. E o Gagliotti tem grande responsabilidade na assinatura desse contrato, que foi há 6 anos atrás, e o contrato segue lá escondido, ninguém tem acesso a absolutamente nada. Outra coisa que entrega e comprova tudo que eu estou falando sobre você não ter transparência. Quando você foi eleita presidente do Palmeiras, você um dia disse: vou fazer uma auditoria dentro do Palmeiras para saber o que acontece, para onde vão os valores e tudo mais. Onde está o resultado dessa auditoria? Você já está no seu 3º mandato e nunca apareceu. Então o seu compromisso com o que você mesma falou não ocorreu. E também, para terminar, falou que o elenco está pronto. O elenco do Palmeiras está pronto. Eu também acho que se estiverem negociando com alguém não falariam em coletiva. Mas falou que o elenco está pronto, o elenco é competitivo e tudo. Falou que só contrata aquelas historinhas, ela, o Barros e o Abel Ferreira e tudo. E falou que quer contratar apenas, se for contratar só mais um jogador ali, se for trazer mais algum jogador, alguma oportunidade e de forma assertiva. E as contratações que vêm sendo feitas estão sendo assertivas desde que começou o seu mandato. Então assim, ela fala como se só vai ao mercado quando tem certeza e tal. Não é verdade. Vocês já foram ao mercado, trouxeram algumas peças aí que nem estão mais no Palmeiras, estão emprestados. Falou que tudo é muito caro no futebol. Pra mim, é transferência de responsabilidade. Abel Ferreira, se vire, arrume aí um substituto para o Veiga caso ele não possa jogar. Você faz a mesma coisa que você fez no ano passado, porque eu vejo a diretoria tirando o corpo fora em várias coisas. Repito, parabéns pela renovação do Abel Ferreira, um golaço da direção, mas não dá pra engolir algumas coisas das quais você falou, Leila Pereira. Você fala uma coisa, mas a sua postura e a sua atitude é totalmente oposta. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Legal perceber que muitas das coisas que o Júlio falou, né,
não soam muito diferente pra gente aqui no canal, né? Essa questão de falar uma coisa e fazer outra, né? De dizer que você foi a primeira a fazer alguma coisa, mas na verdade não foi, né? Essa questão do eu, essa questão de dizer que não, né? Fazer questão de excluir os homens, mas quando na verdade foram eles que pavimentaram o clube para chegar onde está, ou são eles que principalmente dão a atenção e a audiência necessária para que o clube continue estando no lugar que ele está, ou que ele conquistou, né? Ou mesmo, inclusive, dando atenção para você, para suas reivindicações e tudo mais, né? Porque a gente pôde ver na própria entrevista da Leila que ela mesmo fala, né? Que quando ela dá entrevista, cerca de 30 repórteres são homens e 4 são mulheres, como se tivesse uma placa, né, na questão das emissoras aí de televisão, dizendo assim, olha, aqui são proibido ou restrito a entrada de mulheres, coisa que obviamente é uma mentira, assim como é uma mentira também atrás do discurso feminista, que é a questão de igualdade e ceder espaço, nunca foi sobre isso, cara, e a gente sabe aqui muito bem que não é sobre isso. O único ponto que eu discordo do Miguel na fala dele, é dizendo assim, que talvez, tem um ponto ali que ele fala que talvez os homens tenham que largar esse osso. Eu falei, cara, pelo que eu conheço os homens, né, e a conduta masculina, esse eu acho que é um osso que os homens não vão largar. Não vão largar, exatamente por todos os motivos que eu listei, que o próprio Miguel falou e que o Júlio também falou. Né? Então a gente viu aí aspectos tanto da questão feminista, quanto da questão também da administrativa da Leila Pereira, quanto a questão também de quão foi importante, né, e quão é importante, né, o trabalho, né, masculino, né, que pavimenta, que desbrava, né, e que assim regulariza para deixar de forma consolidada, e aí sim, depois de muita luta, depois de muito empenho, aí a dona Leila Pereira pegou um clube estabilizado e estruturado, e sim, existe méritos na administração dela em dar sequência nas coisas, mas não foi ela que reestruturou o Palmeiras, e não foi ela que construiu a história do Palmeiras. A história do Palmeiras, a atenção do Palmeiras, assim como de outros clubes, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Santos e qualquer outro time de futebol, geralmente foi construído, apoiado, mantido, incentivado e comprado a briga por homens. Não se esqueça disso. E antes que a gente encerre, uma última relação, se a gente recordar, né, o Bruno Gílio do canal Social Art sempre fala sobre Teda, né? Então eu vou fazer uma associação aqui para vocês que eu imagino que vai fazer sentido do porquê que os homens não vão abandonar e porquê que o futebol é o que é hoje, tá? E esse é um recado também para todas aquelas que ficam com esse discurso de questão feminista, não sei o quê. E antes também de chegar nessa minha conclusão, eu vou deixar tanto aqui no post do Instagram quanto no comentário fixado do YouTube os artigos para vocês verem a questão do sócio-torcedor, certo? E como que o futebol feminino, desde 2019, foi imposto para que os clubes de futebol aderissem. Não foi algo espontâneo, não foi algo assim incentivado de forma a crescer por uma questão de vamos dizer assim, de aclamação, entendeu? Por uma questão mais assim espontânea. Foi algo obrigado. A CBF e a Conmebol obrigaram os clubes de futebol a aderirem ao futebol feminino. Ou seja, é de novo aquela coisa que inclusive a gente falou no episódio A Cultura da Comédia. Os homens pegaram o esporte, eles pavimentaram, eles consolidaram, tudo, os órgãos, a legislação, as regras, tudo mais. E aí algumas mulheres depois chegam, né, e querem obrigar os homens a custear a modalidade delas, certo? Por quê? Existe também um artigo que eu estava lendo da questão do futebol americano. Vejam como as mulheres lá do futebol americano, e obviamente que ele também não tem a mesma visibilidade que o futebol americano masculino, o que elas estão fazendo? Como que esse caminho que elas estão pavimentando? Não é forçando o esporte masculino a custear você. Até porque a gente sabe que não só por uma questão física, mas também por uma questão de audiência, né, e tudo mais que envolve, o futebol, ele foi muito mais, ele é muito mais e será muito mais visto, contemplado por homens. Para encerrar e fazer um apanhado de todas as ideias que a gente colocou aqui, só queria dizer o seguinte: o futebol só é
ou seja, o esporte mais famoso e emocionante do mundo, por causa do TEDA. Tempo, energia, dinheiro e atenção que o público masculino investe nesse tipo de entretenimento. Não vamos esquecer disso. Antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e também pelo YouTube. Tá? Principalmente na questão do YouTube e do Spotify, não se esqueça de verificar sua inscrição, de deixar o seu like, tá? E de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, ok? Se precisarem entrar em contato, pode entrar através ou da DM do Instagram ou do e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, ok? Um abraço e até a próxima.